Gente, vocês pediram muito e eu trouxe. No último vídeo, onde calculei o valor do bolo de 100 pessoas, muita gente comentou o pedido a massa passo a passo e da montagem. E hoje eu vou te ensinar tudo. Vou te mostrar como fazer a massa fofinha, deliciosa e como montar um bolo perfeito, bem raiz. Bora lá então! E para começar, na batedeira aí tem 13 ovos e eu estou adicionando 13 colheres de sopa bem cheia de açúcar. Vou colocar bater esses dois ingredientes. Essa massa, gente, ela é super econômica e fácil de fazer. E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo anotadinho em colheres e também em gramas, tá? Bom, gente, coloquei bater ali o açúcar e os ovos. Enquanto isso, eu separo 13 colheres de farinha de trigo. Eu estou usando 13 colheres bem cheia, tá? Como eu mostrei para vocês. Colheres de sopa, tá, gente? Mas como eu falei, vou deixar também em gramas para vocês na descrição do vídeo. Junto com essas colheres de sopa de farinha, eu coloco uma colher de sopa bem cheia de fermento para bolo, tá? E tudo peneirado, tá, gente? Peneiro. Nisso que eu estou separando os ovos e o açúcar, ele fica batendo ali até chegar nessa consistência, tá? Ele tem que estar bem volumoso, bem assim, ó, ele quase tá saindo fora da batedeira, tá? Então, ali é o momento que eu já vou colocar a farinha aos pouquinhos, tá? E, gente, pode também tentar colocar de outra forma a farinha. Eu fazia isso antes e vejo também outras pessoas que trabalham com essa massa, ela desligar a batedeira e ir misturando a farinha delicadamente com o fouet, tá? O que que acontece? A massa ela acaba ficando assim mais crescendo mais quando tu faz esse processo assim, tá? Até com fouet mesmo. Porque essa massa não pode assim ficar batendo na velocidade alta, entende? Então, eu sempre coloco ali na velocidade baixa, ó. E aí, vou colocando aos pouquinhos ali a farinha, tá? E no momento assim que eu coloquei a farinha, eu já paro de bater. Eu não fico misturando ela ou deixando a batedeira misturar, tá? Eu termino até de misturar ela com o batedor da batedeira. Vocês vão ver aí, porque essa parte do vídeo eu deixei bem assim real, não dei corte nenhum para vocês entender bem como que é esse processo da massa, tá? E é uma massa super econômica, ela só vai isso mesmo, gente, é farinha, ovos, açúcar e fermento, tá? E aí, como eu falei, ó, coloquei toda a farinha e já paro de bater. Agora termino de misturar mais um pouquinho ali a farinha ali com o batedor mesmo da batedeira, tá? E quando eu começar, antes de eu começar, gente, a fazer a massa, já tem que colocar o forno ligar, tá? Já liga teu forno ali para ficar na temperatura ali pré-aquecido para te colocar a massa assar com o forno quente, tá? Já na temperatura, tá, gente? E essa forma eu vou deixar a medida para vocês tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Porque eu tô narrando o vídeo, falando aqui, mas assim, não consigo lembrar assim tudo de cabeça o tamanho da forma, tá? E aí coloco na forma, forrei ela com papel manteiga, porque eu acho que fica bom de tirar depois a massa. E vou colocar assar nesse forno elétrico, tá? Eu coloquei, gente, na temperatura máxima do forno, tá? E cerca de 35 a 40 minutos, tu vai testando, aí tu tem que ir virando também, assim, quando ela for, às vezes ela assa um pouquinho do lado, aí tu vira, coloca assar. E eu tenho que fazer duas massas dessas daí para dar para um bolo de 100 pessoas, tá? Então, tô ensinando assim até para quem vai fazer na cozinha de casa mesmo, que não tem forno industrial, sabe? Então, tu consegue fazer um bolo desse tamanho até com o forno esse pequeno que eu tenho aqui, tá, gente? E aí, então, faço duas massas. Ah, gente, tem muita pessoa que comentou no meu vídeo que preferia fazer dois bolos de 50 pessoas. Dá pra fazer também, sabe? Mas só que aí, como era uma encomenda minha, então tinha que entregar um bolo de 100 pessoas. Não adianta, né, gente? Então, o cliente quer, é assim que a gente faz. Bom, gente, eu corto um pedacinho da massa, tá? Porque a minha forma, ela acaba sendo maior do que o tamanho mesmo do bolo de 100 pessoas, tá? E aí, então, por isso eu tenho que tirar esses pedacinhos do bolo, mas eu posso usar tudo em alguma camada do bolo, pode ser usado ainda, tá, gente?
Então é por isso que eu cortei, tá? Porque eu vi que perguntaram no último vídeo que eu fiz. Esse não é o mesmo bolo, tá, gente, que eu fiz naquele vídeo. É um outro bolo que eu peguei para esse final de semana que passou, né, pro dia 9 de março. Ai, gente, perdida um pouquinho aqui. Então foi uma encomenda também, deu outro bolo de 100 pessoas. E aí, como eu vi que tinha muito pedido, eu me organizei para poder gravar para vocês todo o passo a passo da massa e a montagem, tá? Esse recheio que eu estou usando é um recheio de branquinho, tá, gente? É um creme que eu faço com leite condensado, vai algumas gemas, coco e leite também, tá? E amido de milho. Esse é o recheio do branquinho que eu costumo fazer aqui. A consistência dele é boa, não escorre no bolo, tá? Aí também teve muitas perguntas também naquele bolo que eu fiz sobre a minha massa, se eu preciso deixá-la descansar e tal. Não preciso, gente. Essa minha massa ela é bem estruturada. E até já trabalhei com uma massa que era que ia hemustabe na massa e não era estruturada, gente. Passava um sufoco com aquela massa quando eu ia montar meus bolos. E daí eu desisti, eu comecei assim a fazer porque ela ia menos ovos que essa massa. E aí eu comecei a fazer e eu ia montar um bolo, gente, e aí começava aquela massa a meio que desmanchar assim. E aí então parei, sabe? Voltei para essa massa que eu sempre trabalhei desde quando eu trabalhava na padaria. E eu aprendi lá a fazer, assim, as massas do pão de ló. Então, eu não abro mão dela, gente, porque é uma massa perfeita. Eu adoro ela, o gosto dela também fica bom. Não fica cheiro de ovo, como falo. Pergunta, Tati, fica cheiro de ovo? Não fica, gente, tá? Se ficou cheiro de ovo na tua massa, é porque ela não está bem assada. Porque quando ela está bem assada, ela não fica, tá? E é aquela coisa também, né, gente? Eu não ia vender bolo se a massa fica com cheiro de ovo, ninguém iria comprar, né? Tem essa questão aí, tá? E eu acabei não falando da segunda camada. O recheio desse bolo, gente, é de branquinho, chantilly de nata com moranguinho e também vai ovos moles, tá? Também me pergunto, Tati, mas sobre o morango, não teria que colocar direto na massa? Depende, gente, do recheio, tá? Que tu vai usar. Esse recheio que eu usei, como ele é um chantilly de nata, ele não fica escorrendo, ele não escorre o morango, ele fica ali paradinho e fica firme no bolo, tá? Mas se tu for colocar o morango com um brigadeiro, um creme, daí sim tu tem que colocar ele na massa pra sugar ali a água do morango, entende? E aí tu vai colocar daí o brigadeiro em cima, o brigadeiro branco, o brigadeiro de chocolate, geralmente é com brigadeiro branco, né? Mas aí o morango em contato com a massa, porque no caso ele vai escorrer e a massa vai sugar ali a água, né? Então tem essa diferença, tá, pessoal, assim, da montagem do bolo com morango no chantilly e o morango no brigadeiro, tá? E aí molhei meu bolo e é isso daí, gente, tá? Eu fiz como se fosse fazer dois bolos, mas como eu disse, né? É um bolo de 100 pessoas, a cliente queria um bolo de 100 pessoas. E aí se a cliente pediu, eu fiz, né? Tá? Então era um tema era um aniversário de um aninho, esse bolo. E ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.